Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde pode ser a sua melhor versão. Você se sente muito angustiado, não sabe o que fazer, se sente no fundo do poço, não sabe o que fazer, como fazer. Hoje eu trouxe uma especialista em produtividade, principalmente para a mulherada que é empresária, Dani Rodrigues. Dani, como é que eu posso sair do fundo do poço? A mulherada que é empresária, tá com a mente muito turbulenta, tem um famoso burnout. Como é que a pessoa pode fazer? Sim, é super possível sair do fundo do poço. Antes de entrar nesse assunto, quero agradecer de verdade a presença aqui, o convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por conta de como você apresenta, né? Para a gente ser a nossa melhor versão. Então, eu trabalho justamente pensando nisso, né? Em permitir que as mulheres criem as suas vidas de acordo com o que elas desejam, com o que elas merecem, que se tornem, de fato, as suas melhores versões. Dani, como é que pode fazer com a mulherada que tem estilo de vida, que tem a família, a casa e é empresária ao mesmo tempo? Como é que ela pode reconciliar isso? Então, aí, para a pessoa que exerce várias funções, né, e nós mulheres desempenhamos vários papéis, é necessário que a pessoa tenha um bom planejamento, que ela consiga organizar a sua rotina voltada para uma produtividade que não a leve para a exaustão. Porque muitas vezes o que acontece é que essa mulher desempenha tantos papéis na vida dela que ela acaba indo para um lugar de sobrecarga, acaba indo para um lugar de exaustão, ter que dar conta da casa, né, do filho, da família, marido, mais da empresa, e acaba que ela esquece dela mesma. Então, acho que assim, uma coisa fundamental é ter uma rotina estruturada, né, a partir de um bom planejamento, que essa mulher se veja nesse lugar, né, que ela se coloque ali na sua própria agenda e que ela consiga estruturar minimamente, eu gosto de chamar de rotina intencional, né, que é uma rotina mínima, assim, que você coloque um cuidado com você, né, nos primeiros horários ali do dia, e que você também dê conta de fazer as outras coisas, entendendo que é uma coisa muito complexa, que a mulher sempre acha que ela vai dar conta de tudo. Né? A gente não vai dar conta de tudo num dia de 24 horas. Então, a gente precisa estabelecer o que é prioridade, o que é prioridade do meu dia hoje, o que é prioridade da minha semana, para que eu consiga articular e organizar bem essas diversas áreas da minha vida. Dani, como é que a pessoa pode diferenciar quando ela está muito cansada e ela está procrastinando? Tem uma diferença, tem uma régua que a gente pode fazer? Tá. Então, vamos definir procrastinação, né? A procrastinação é o adiamento constante, contínuo das ações e das tarefas que você precisa fazer. Então, não faço hoje, deixo para fazer amanhã, não faço também, deixo para depois, né? O famoso vou fazer amanhã aquilo que deveria estar fazendo hoje, né? Isso é a procrastinação. E eu gosto de acentuar que a gente procrastina naquelas ações, a procrastinação é problemática quando é justamente naquelas ações que vão nos levar para a vida que a gente deseja viver. Né? Por quê? Porque todo mundo procrastina em alguma medida. Então, acabar com a procrastinação é impossível. Né? Mas quando você procrastina sempre naquelas ações que são as mais importantes, que seria prioritária, inegociável no seu dia, você não vai para essa vida, você não consegue criar a vida que você quer. Então, acho que, né, o primeiro ponto é a gente entender isso. E a diferença, assim, tem uma coisa muito engraçada, Ezequiel, que tem muita gente que confunde procrastinação com preguiça. Mas existe uma diferença clássica, assim, grande, porque a preguiça é quando simplesmente eu decido que eu não vou fazer aquilo, né, de maneira intencional, e eu fico bem comigo mesma. Eu não vou fazer isso agora e tá tudo bem, vou sentar, vou maratonar o Netflix, né? E ok, depois eu volto, amanhã eu faço. A procrastinação, geralmente, quando a pessoa procrastina, ela está fazendo outra coisa no lugar daquilo que era mais importante que ela deveria estar fazendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu deveria estar estudando. E hoje muitas pessoas compram muitos cursos online e caem nesse lugar, né? Então, eu acabei de comprar um curso, eu preciso assistir as aulas daquele curso. Eu me planejo para isso, sabe? Eu coloco que às 10 da manhã eu vou sentar para assistir aquela aula. E as empreendedoras fazem muito isso. E aí, o que acontece? Naquele momento, ela empreende, às vezes, de casa. Então, ela decide que ela vai varrer a casa, ela vai lavar a louça, tá? Ela vai olhar o WhatsApp para ver se ela tem que responder alguém. Mas ela não senta para fazer aquela tarefa que ela deveria. Então, nesse momento, a gente está procrastinando. É claro que existem outras formas, como também você passa horas, né, nas redes sociais,
que inclusive tem sido as redes sociais a maior causa assim, das pessoas procrastinarem, né? Quando a gente quer procrastinar, a gente passa a mão no telefone e fica ali horas e horas e horas. Mas é bom entender essa diferença, sabe? Não é porque eu estou com preguiça. A preguiça eu decidi que eu não vou fazer. O procrastinando, não. Eu quero, sabe, uma desculpa para não fazer aquela atividade que muitas vezes eu acho chata, muitas vezes eu acho grande, né? Eu acho enfadonha, eu acho difícil demais, desafiadora demais. Então eu vou para um outro lugar. Tem 3 dicas que a pessoa, pelo menos, procrastinar menos, que ela pode dizer, pô, tô viajando demais, como é que eu posso melhorar isso no dia a dia? Tem 3 técnicas? Sim. Então, tem algumas coisas que as pessoas podem fazer, né? Eu acho assim que o principal é a gente entender que a procrastinação ela é um sintoma, né? Ela é lá a pontinha do iceberg, mas existem raízes muito mais profundas ali e a gente precisa compreender que raízes são essas para a gente sair desse lugar. Então, assim, uma coisa que eu costumo falar é que uma das causas, né, da procrastinação é você estar sempre numa prisão emocional, que seria, né, medo do julgamento alheio. Então, assim, quem empreende muitas vezes tem que, né, falar nos stories. Eu preciso gravar uns stories, né? Agora eu tenho ou uma loja online, ou eu tenho realmente um Instagram que eu apresento o meu trabalho ali e eu preciso disso. Mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar, tenho medo do julgamento alheio, eu tenho medo do fracasso, né? E se eu começar aquilo ali e der errado? Eu tenho medo do sucesso, porque muitas vezes esse medo a gente não percebe, mas ele existe, né? A minha vida vai mudar a partir do momento em que eu começar a fazer aquilo. Então, isso também me traz um medo e me paralisa. Eu acho que quando a gente identifica, né, que a gente está numa prisão, fica mais fácil, de maneira consciente, a gente dar passos para sair desse lugar. Uma outra raiz da procrastinação também, uma outra causa, é a sobrecarga. E muitas vezes a gente não compreende isso, né? A gente não vê isso. Então, assim, quando a gente está cansado, quando você está cansado, o que você faz, Ezequiel? Eu paro pelo menos 30 minutinhos, diminuo o barulho mental e fico, tô cansado? Não, tô bem. Então era só o excesso de barulho que passava pela mente. Perfeito, isso aí. Então, se eu fosse transformar essa frase sua, né, o que você me falou agora, em uma palavra, eu diria que quando a gente está cansado, a gente descansa. E aí a gente volta a ser produtivo, né, de uma maneira... a gente está bem para voltar a ser produtivo. Quando a gente está na sobrecarga, não adianta você ir para esse lugar de descansar 30 minutos, de dormir 8 horas, porque quando você acordar, você vai se sentir sobrecarregado. Ainda assim, você vai estar no lugar de exaustão. Então, quando você está sobrecarregado, o que você precisa fazer é mudar o seu estilo de vida. Porque, às vezes, né, a gente já falou aqui agora no início, a mulher tem tantas demandas, tem tantas tarefas para fazer, que ela acaba indo para esse lugar de exaustão. E acaba que aquilo que é prioritário, aquilo que é inegociável, aquilo que é mais importante para ela fazer, ela não faz. Então, ela também começa a procrastinar por conta da sobrecarga. E aí ela precisa, então, mudar o estilo de vida, né, mudar a rotina, aquilo que faz quando acorda, aquilo que faz ao longo do dia, diminuir o uso das redes sociais, né, dormir mais cedo. Essa é uma briga constante assim minha com as minhas mentoradas, porque a primeira coisa que eu falo para quem participa do meu desafio, quem participa das minhas mentorias é: vamos colocar um horário limite para dormir, porque se você quer ser mais produtiva, você precisa aproveitar o dia. E para você estar bem, não é nem sinônimo de acordar cedo. Isso é independente da hora que você acorda. Mas o momento em que você está acordado, você precisa estar bem, precisa estar disposta, né? Então, vamos dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo. E uma terceira coisa assim, que eu vejo... Aliás, 4 coisas assim, eu percebo que são as raízes da procrastinação, né? Então, eu falei da prisão emocional, da sobrecarga, uma confusão mental, muito que as pessoas têm. Então, assim, não sabem de verdade o que querem. Isso é uma coisa que eu percebo com clareza, né? Porque hoje a gente tem um excesso de informações, né, na internet. Vou dar um exemplo aqui. Se você joga no Google como abrir uma empresa, né? Como abrir uma empresa na área de confeitaria.
vai chover de coisas, né, na sua vida. As coisas vão começar a te perseguir sobre como abrir uma empresa. Então, assim, você vai ter informações diferenciadas, vários conteúdos diferentes te mostrando como abrir uma empresa. Você vai receber uma série de mentores depois, né, de anúncios pagos te mostrando, um na área da gestão, um da finanças, na área do branding, né, todo mundo te mostrando como abrir uma empresa. Então, acaba que você, se você não tem clareza daquilo que você quer, é como se fosse um copo, né? E aí o copo tem areia aqui embaixo, você joga água e mexe. Aquilo fica turvo. E é isso que acontece com muitas pessoas, né? Não tem clareza do que querem, acabam recebendo assim essa enxurrada de informação e aí não sabem para onde vão. Isso também causa uma sobrecarga, assim, uma procrastinação, né? Uma paralisia. A pessoa não sabe o que vai fazer com aquele monte de informação. E, por fim, acho que o excesso de redes sociais, né? Desse uso. Não sou contra, eu utilizo as redes sociais muito, mas eu acho que a gente precisa estabelecer limites, né? Com a gente mesmo, estabelecer acordos, né? Então, eu vou estar esse tempo aqui utilizando, seja para o meu trabalho, seja para um momento ali para eu realmente só ficar ali como se fosse um lazer, né? Olhando, mas é necessário que tenha um limite, senão a gente se perde. E diferente do que eu vejo que, assim, a gente tem uma sensação de que o que é interessante nas redes sociais é porque, assim, tem muito conteúdo para chamar atenção. Só que, na verdade, as redes elas são projetadas para fazer com que a gente fique ali, né? Para fazer com que a gente passe horas e horas ali. Eu sou uma usuária novata do Instagram, porque eu entrei no Instagram em 2019. 2018, 2019. Mas eu sei que quando ele começou, ele não tinha os stories. E por que os stories foram criados depois? Justamente porque, assim, os stories é um lugar infinito, né? Você fica ali passando aquele monte de situações, né, da vida alheia e você não sai, aquilo não tem mais um fim. E os stories também têm um gatilho da urgência, né? Por quê? Porque somem 24 horas. Então, você precisa estar lá para ver, porque se você não tiver, você perde. Então, assim, eu acho que essas 4 raízes da procrastinação é o que a gente precisa mais prestar atenção hoje. E o que a gente pode fazer, né, para sair desse lugar? Primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma clareza do que a gente de verdade quer para a nossa vida. Tem uma coisa, Ezequiel, que eu falo, que é assim, se você só quer acordar, trabalhar, comer e dormir, você não precisa ter um planejamento. Para isso, não, né? Para isso, acaba que a vida por si só já oferece isso, né? Exatamente, exatamente. Então, se você quer algo a mais, né? Eu tenho um trabalho, eu trabalho, mas eu quero ser promovida no meu trabalho. Então, para isso, eu preciso de um planejamento. E muitas vezes eu não alcanço essa promoção no meu trabalho, ou eu não abro o meu negócio, ou eu não cresço o negócio que eu já tenho, a minha empresa, porque eu procrastino muito. Né? Eu me perco nesse lugar. Então, acho que o primeiro ponto é ter clareza de qual é a vida que você quer viver. Depois que você tem essa clareza, é de fato você se comprometer com aquilo. Tem uma coisa que a gente ouve desde sempre, que é assim, você tem força de vontade ou você não tem força de vontade. Né? Fulano consegue fazer uma dieta porque ele tem força de vontade. Ciclano não consegue fazer uma dieta porque ela não tem força de vontade. Na verdade, o que a gente precisa ter é força de compromisso. Então, acho que esse é o segundo ponto para você sair da procrastinação. Porque a força de vontade, ela é como uma bateria, né? Ela é como uma bateria de um celular. Você colocou para carregar à noite seu celular, você pega de manhã, ele está lá no 100%. A força de vontade é assim. Quando a gente acorda, a nossa energia, né, costuma estar lá em cima. E aí, você, ao longo do dia, você vai gastando essa sua força de vontade. Então, é necessário que você tenha uma força de compromisso, porque independente de você estar motivada, de você estar com a energia lá em cima ou não, você vai fazer aquilo que é necessário. Né? Essas duas coisas. A terceira coisa que eu acho assim, muito necessário, de verdade, para quem não consegue sair desse lugar da procrastinação, é buscar um mentor. Sabe? E eu falo isso porque muitas vezes a gente acha que sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. E, às vezes, aquilo que a gente pensa,
né, que pode nos tirar daquele lugar, não cabe para gente. Então, assim, eu acho que um exemplo muito clássico é da nutricionista. Eu mesma, né, sempre tive na minha... não, eu sei me alimentar, né? Eu sei que a gente tem que comer legumes, né? O prato tem que ser colorido, a gente tem que comer fruta, beber água. Mas quando você senta em uma nutricionista e ela começa a fazer a proporção, né, das coisas, não, peraí, mas você consome isso aqui de manhã, isso não é legal. E aí eu ouvi isso, por exemplo, de uma panqueca de banana que eu comia de manhã e achava que estava super arrasando. Né? Então, assim, não é legal. Deixa a panqueca de banana, você pode comer, mas à tarde. Né? Então, de manhã você começa o dia fazendo dessa forma. Então, às vezes a gente realmente precisa de um especialista assim, para nos guiar, né, dentro de uma área específica que a gente não está conseguindo caminhar. E outra coisa, nessa doideira toda de redes sociais, comparação, autoestima, excesso de coisa para fazer, onde a mulher pode arrumar a autoestima dela no dia a dia? Porque tem um lance da comparação também o tempo todo. Sim. Como é que ela pode trabalhar isso, sendo você que pode direcionar para isso, né? Sim, olha, essa pergunta é maravilhosa. Porque, assim, muitas pessoas não fazem o que precisa ser feito, mulheres, né? Porque a autoestima está lá no pé. Então, de fato, assim, a autoestima não é no dia que eu venho gravar um programa, um podcast, que eu me arrumo. Eu preciso ter hábitos diários que me levem a subir, a elevar mesmo a minha autoestima. Então, assim, o que eu costumo fazer quando eu acordo? Né? Eu tenho um ritual matinal que eu costumo sempre compartilhar nos stories. Então, assim, quem me acompanha vê, né? Que é cuidar de mim, sabe? De verdade. Então, assim, eu já estabeleci isso na minha rotina. Só que isso foi uma escolha, Ezequiel. Por quê? Eu trabalhava em 2 lugares, né? Eu sou funcionária pública também. Então, eu trabalhava em 2 lugares diferentes. E aí eu tive filho em 2012. Quando meu filho nasceu e eu voltei para o trabalho, depois de um tempo, né, ele já tinha quase 1 ano, ele tinha 10 meses, eu voltei para o trabalho, eu vi que aquela não era a rotina que eu queria, porque eu colocava ele 7 da manhã na creche e eu pegava 7 da noite. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir mão, né, de algo para conseguir uma outra coisa. Eu queria tempo com ele, eu queria tempo para mim. Então, abri mão de um trabalho, né, e aí eu tinha mais tempo para isso. Hoje, eu ainda saio de casa para ir trabalhar também. Só que o que é inegociável para mim? Eu vou levantar mais cedo para fazer aquilo que me preenche, aquilo que me faz bem, para que depois eu possa estar lá na trincheira com as outras pessoas, sabe? Então, se a gente não tem esse momento para cuidar da gente, e aí por que eu contei a minha história com meu filho? Porque foi uma escolha que eu fiz de maneira intencional, sabe? Eu vou diminuir o financeiro, mas eu vou aumentar a minha qualidade de vida. Eu vou aumentar a quantidade de tempo que eu passo com meu filho. Isso, para mim, era importante, era inegociável naquele momento. Então, mesmo que você tenha uma rotina muito corrida, se você negocia que você vai dormir 30 minutos mais cedo, você consegue acordar 30 minutos mais cedo para cuidar de você. Então, acho que no dia a dia é isso, sabe? É a mulher estabelecer que ela é a prioridade da vida dela, porque se a gente não está bem, nada está bem, né? Muitas pessoas falam, primeiro você precisa cuidar do CPF para que o CNPJ esteja funcionando. Né? Não adianta o CNPJ não vai para frente se o CPF que está ali por trás não está legal, não está bem. Então é preciso ter esse olhar de cuidado para você mesmo. E a mulher tem uma coisa, a mulher ela é a cuidadora da sociedade. Então, assim, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida dos pais, ela cuida de um vizinho que esteja doente, mas ela não cuida dela mesma. É uma coisa impressionante, né? Contradição. Exatamente, é uma contradição. Aí eu não sei, eu acho que a gente coloca muito uma capa da Mulher Maravilha, sabe? De que dá conta de tudo. A gente é educada nessa cultura, na verdade, né? Então a gente acaba que naturaliza isso, acha normal. Mas não é. A gente precisa estar bem, cuidar da gente em primeiro lugar, para a gente poder transbordar na vida do outro. Tem uma coisa que as pessoas falam assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você não está bem com você, é muito difícil você estar bem com o outro. Então, assim, de maneira prática, o que essa mulher pode fazer? Acorda 30 minutinhos antes, sabe, do horário habitual, mas não faz privação de sono. Então, dorme um pouquinho mais cedo. Acorda 30 minutinhos antes
e cuida de si, sabe? Toma um chá, um café, com tranquilidade. Tem muitas mulheres, Ezequiel, que falam comigo que elas tomam café em pé. Em pé, porque assim, estão correndo, sabe? Já estão atrasadas. Tem que começar alguma coisa relacionada ao negócio. Não tem tempo para sentar para tomar um café. Isso, assim, é uma coisa que na minha vida hoje eu não abro mão. Se eu tiver atrasado, eu vou sentar para tomar um café. Pode ter certeza disso. Então, assim, cuide de você primeiro, sabe? Levante, se olhe no espelho, né? Faça uma maquiagem básica. Passa ali uma base, alguma coisa que você goste, que te preencha, não só por fora, mas por dentro também. Então, assim, eu tenho meu momento de leitura de manhã. Eu sou a pessoa do café, então eu gosto de tomar café lendo. Eu tenho rituais que me fazem bem, né? Me fazem ficar bem, me sentir energizada para começar o dia. Estrutura o seu dia, né? Exatamente. Isso, assim, tem um poder, sabe, de elevar a sua autoestima. Aí, uma coisa para as empreendedoras, tirem o pijama. Não começa a trabalhar de pijama, de camisola, porque realmente aí o cérebro não funciona. Não funciona de verdade. Então, assim, se vista, né? Coloca uma roupa que você se sinta bem, que isso já vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Usar roupa de trabalho, né? De trabalho, para trabalhar. Isso aí. Outra coisa que você falou que é muito importante é a pessoa que tem que tomar autoconsciência de si. Me explica mais sobre essa autoconsciência, as raízes também, de acordo com a sua mentoria. Me fala mais sobre a sua mentoria. Tá. Então, lá na mentoria, a gente trabalha muito o autoconhecimento. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é a base para tudo, né? Se você quer sair desse lugar de procrastinação, você precisa se autoconhecer. Se você quer elevar a sua autoestima, você precisa se conhecer. Por quê? Porque não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Eu posso falar e eu mostro que funciona para mim, mas às vezes aquilo não faz o menor sentido na vida de outra pessoa. E ela não precisa entrar numa caixa, né? Então ela precisa se autoconhecer e saber o que faz sentido na vida dela. Na mentoria, a gente trabalha assim, de maneira profunda com a questão dos valores. O que é um valor inegociável na sua vida? E muitas vezes essa mulher está no lugar de sofrimento porque ela vive desconectada dos seus próprios valores. Então, assim, eu tenho um valor forte de liberdade. Isso é verdade, sabe? Eu tenho mesmo esse valor. Então, assim, muitas vezes, quando eu me sinto presa demais, quando eu me sinto numa rotina assim, muito repetitiva, e olha que eu sou a pessoa da rotina, mas chega numa hora que eu falo assim, chega. A gente estava vendo há pouco tempo, eu e meu marido, uma viagem para próximo, né, para Penedo, e aí a pousada não tinha vaga para agora, só tinha vaga no final do mês. Eu falei, até o final do mês já morri. Acabou, falência. Então, falei, para mim não dá para esperar até o final do mês. Então, eu acho que a gente precisa, assim, compreender. É isso que eu trabalho na mentoria, sabe? Você entender o que é um valor inegociável na sua vida. A gente trabalha isso lá. Para que, de posse desse conhecimento de quem é você, do que te move, de quais são os seus valores, né? De como que você se sente bem servindo ao mundo, aí sim você pode encaminhar o seu negócio de uma maneira congruente com aquela pessoa que você é. Porque muitas vezes o que acontece também é assim, a pessoa começou a empreender por uma necessidade, né? Muitas pessoas começam a empreender por uma necessidade financeira. E aí, todo mundo está fazendo isso, né? Todo mundo está na área da confeitaria, então também vou para aquela área. Mas é uma coisa que eu não gosto. Então, eu preciso identificar o que de fato é uma paixão na minha vida, o que me atrai, né? O que eu faria, até se fosse de graça, se eu não dependesse de dinheiro para sobreviver. Eu faria o quê? Eu faria isso. Então, investe a sua energia naquilo ali. Mas, para isso, o autoconhecimento é fundamental. E aí você falou sobre a autoconsciência, né? Eu acho que é muito isso, sabe? A pessoa se conhecer para ela assumir esse lugar também de responsabilidade na vida, porque a vida adulta é isso, né? É a gente se colocar naquele lugar ali do que realmente precisa ser feito, né? Assumir a autorresponsabilidade de que assim, hoje eu não estou afim, mas eu preciso fazer, né? É independente da motivação. Se eu esperar a motivação para agir,
Eu faço uma coisa, né, um dia do ano, e os outros 364 eu passo lá, de boa, fazendo nada. Comece sem motivação. Isso aí, a motivação vem no caminho, né? Vem no embalo, igual quando o carro tá frio, vai esquentando, esquentando, quando vai ver. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha muito esses pilares, sabe, na mentoria, da pessoa assumir a autorresponsabilidade também sobre aquilo que ela deseja, porque não adianta só traçar um plano, como a gente costuma fazer no início do ano, né? Em dezembro, final do ano, janeiro. Esse ano vai ser tudo diferente. E aí eu vou lá e traço, né, 50 coisas para fazer. E ao longo eu não me comprometo com nenhuma delas. Então, isso não funciona. Então, assim, a mentoria, eu costumo dizer que é 100% a minha parte, 100% a parte da pessoa. Entendi. Né? Ela é 200%. Então, é necessário ter esse compromisso para que você caminhe para esse lugar que você deseja. E aí a gente trabalha clareza, né? A gente trabalha clareza, autoestima. Não tem como não ter um momento de bem-estar, de cuidado com você mesma, sabe? Então, são coisas que a gente vai negociando ali durante esse processo da mentoria que fazem essa mulher sair e avançar. Uma coisa muito bacana que você falou é cada um conhecer o seu perfil e ser produtivo na sua própria vida. Isso aí. Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei bem bacana que tu falou, eu também sou uma pessoa que não suporto rotina de jeito nenhum. Só que eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. E como é que você seleciona assim, os perfis? Você faz muitas perguntas para a pessoa poder se auto-enxergar, porque muitas vezes a pessoa tem que ser estimulada para poder aquela coisa vir à tona. Como é que funciona isso? Tem um questionário? Porque, como você falou, não adianta a pessoa pegar, fazer uma lista, pôr no todo e ficar, às vezes, se auto-sabotando. Porque ela não... eu quero fazer isso aqui, mas isso está de acordo com os seus valores? Perfeito. Como é que você ajuda as pessoas a falar, enxerga aqui. Sim, ótimo isso. A gente trabalha com algumas ferramentas, né? Várias ferramentas, mas tem algumas que ajudam muito a pessoa a se conhecer. Eu sou analista de perfil comportamental também. Então, assim, eu amo essa ferramenta de perfil. Inclusive, foi uma ferramenta que me ajudou muito, assim, na minha vida, no meu relacionamento com meu marido. Então, eu indico muito ela, sabe? O perfil comportamental, ele mostra ali quem a gente está sendo naquele período, né? Não quem a gente é como essência, mas como a gente está se comportando naquela fase. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho um perfil de executor, mas eu sou executora, executora analista. Todas as vezes em que eu fiz teste de perfil, e não adianta também fazer toda hora, às vezes a pessoa assim, fez um mês, não gostei disso não, não, agora eu vou mudar, eu vou focar, faz outro teste, ela tá a mesma coisa, porque não funciona assim dessa forma, né? A gente pode mudar sim o nosso perfil, mas é um trabalho contínuo. Então, assim, eu sou executora analista. Isso é uma briga. Por quê? Porque o executor é a pessoa da ação. É a pessoa que entra, se coloca em movimento, que faz. O analista, ele tem um traço muito grande do perfeccionismo. Né? Ele quer tudo perfeito, senão, né, ele precisa ter lá 300 cursos, mas ele já fez os 300, ele precisa do 301, senão ele não vai. Então, é uma coisa, sabe, meio conflituosa, assim. É como se fosse uma voz falando, vai lá e faz, e a outra, peraí, não faz assim não, tem que estruturar esse negócio primeiro. Então, quando a gente se conhece, né, tem 4 perfis, né? Você já fez essa ferramenta de perfil comportamental? Não. Tem 4 perfis. O perfil executor, que é esse que eu falei que entra em ação, se movimenta. O perfil comunicador, que são pessoas que naturalmente, sabe aquela pessoa que chega no ambiente chegando? Que é impossível você não perceber que aquela pessoa chegou? São as pessoas comunicadoras, né? São pessoas que gostam muito de se relacionar com os outros. E aí elas perdem o foco por vezes. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo esse trabalho, né? Eu estou desenvolvendo isso aqui, mas chegou alguém aqui, começou a conversar uma coisa comigo, eu não volto. Eu continuo ali falando com aquela pessoa e falando, quando vê eu já saí para o almoço e a gente está na conversa na rua, né? É um perfil muito voltado para relacionamentos, comunicador também. E aí tem um perfil planejador, que são pessoas que são voltadas muito para o papel, sabe? Para planejar, mas também tem dificuldade de entrar em ação. Mas é um perfil também muito voltado para o relacionamento, então ele gosta de trabalhar em equipe. Um planejador, ele gosta de trabalhar em equipe, diferente do analista.
O analista ele é tão perfeccionista que ele gosta de trabalhar sozinho, sabe? Porque ele fala, eu dou conta disso aqui. E se alguém fizer, não vai ficar do meu jeito. Então, o analista tem isso, sabe? Ele gosta da coisa assim, também ao pé da letra. Então, se isso está escrito dessa forma, ele tem dificuldade de mudar, sabe? De fazer qualquer tipo de alteração. Ele vai seguir o que está ali, mas ele tem que fazer. E ele faz sozinho. Ele não gosta de trabalho em equipe. Então, tanto o comunicador e o planejador são perfis mais voltados para o relacionamento. O executor e o analista são perfis mais introspectivos, eles gostam mais de fazer as coisas. E eles ficam, inclusive, irritados quando são interrompidos, sabe? Tipo assim, eu tô focada fazendo isso aqui, não mexe comigo, não. Deixa eu aqui com a minha tarefa. Deixa eu aqui com a minha tarefa. Então, isso é muito importante, assim, lógico, tô falando a ferramenta de uma maneira bem resumida, mas tem muitos detalhes ali, tem características, assim, que mostram ali que nesse momento você é uma pessoa mais voltada, por exemplo, para ter uma área profissional voltada assim, para o ensino, por exemplo, né? Ou para uma coisa mais técnica. E isso te ajuda, sabe? Quando você olha. É muito engraçado que quando eu faço a devolutiva do teste, a pessoa preenche um questionáriozinho, né? Eu envio um link e aí ela vai só preenchendo ali, marcando, sabe? Diversas opções. Depois aquilo vem um relatório para mim. E aí eu marco uma sessão com a pessoa e vou fazer a devolutiva. Na devolutiva as pessoas falam assim, nossa, mas quem fez isso mora na minha casa? Isso é um raio-x. E, assim, e foi uma coisa, sabe, que aconteceu comigo. Porque o meu marido falava assim, eu não sei para que você fez isso, eu falo isso para você todo dia. Eu não sei. Para que você fez essa ferramenta? Você é essa pessoa, eu te falo isso. Então é muito bom porque a gente se enxerga. E a gente vê coisas que às vezes o outro aponta, mas a gente não concorda. Entende? Então a gente começa a caminhar a partir dessa ferramenta, você começa a se autoconhecer e a caminhar para um lugar de melhorar aquilo que já é bom. O que eu acho fantástico assim dessa formação é que ela ensina isso a gente, sabe? O que a gente aprende na escola? Que a gente está bom em língua portuguesa, você tem um 9, 9,5, um 8, mas você está com 4 em geografia. Então, você vai focar em melhorar a geografia. E língua portuguesa, que você já é muito bom, tudo bem, fica ali. O que a gente aprende é que não. Vamos melhorar aquilo que você já é bom. Porque aí você não vai se desgastar, entende? E aquilo que o seu perfil está mostrando, né, que seria um ponto fraco, assim, vamos dizer, você pode sim ir desenvolvendo, você pode ir melhorando, mas que aquilo talvez não vá fazer tanta diferença para você na sua vida. Que você pode ser excelente em alguma coisa, sabe? Focar nas qualidades e potencializar os Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Então tem essa ferramenta, né, que é do perfil comportamental. Tem uma ferramenta incrível também, que é de sabotadores. E aí a gente vê... essa ferramenta dos sabotadores é baseada num livro, né, da Inteligência Positiva, se eu não me engano. E esse livro, o autor, ele faz assim um mapeamento de 10 sabotadores que moram na nossa mente, né, que ficam ali, aquelas vozinhas, sabe? Não faz isso não, vai dar errado, isso aí. Vai fracassar, vai fazer. Então, essa ferramenta também dos sabotadores é incrível, porque assim, a pessoa se enxerga se ela está se vitimizando demais, que às vezes também tem muito isso, sabe? Ai, tudo para mim é difícil, nada na minha vida dá certo, tudo dá certo para fulana, né? Você tinha falado sobre a comparação. Sim. E aí, na vida a grama do vizinho é sempre mais verde, na vida dela dá certo porque ela tem apoio, porque ela tem uma base, porque ela tem dinheiro. Na minha isso não dá certo. Então, essa ferramenta mostra se você está nesse lugar de vítima, se você está no lugar do perfeccionismo alto demais, ou num lugar de mordomo, sabe? Aquela pessoa que quer sempre servir o outro, mas que não serve a si mesma. E porque ela tem uma necessidade muito grande de se sentir amada. Então, assim, para eu ser amada, eu preciso agradar a todo mundo, mas eu não agrado a mim mesma, sabe? Eu esqueço de mim. Eu vou servir ao outro o tempo todo, o que o outro deseja, o que o outro quer, e esse outro pode ser qualquer pessoa. Né? Pode ser as pessoas do seu trabalho, pode ser as pessoas da sua casa, mas você vai sempre se deixando para o último lugar. Então, quando a gente tem tem vários, né? Porque são 10. Então, assim, tem o hiperracional. O hiperracional é uma pessoa que é muito focada em resultados.
Então, ela entra naquele lugar ali de querer resultado, 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 resultado. Quanto mais ela faz, mais ela quer fazer. É uma pessoa que não se permite descansar, sabe? É uma pessoa que não comemora. E eu já tive muito nesse lugar, sabe, Ezequiel? Não se agradece, né? Poxa, às vezes aquele autoagradecimento te faz tão bem, né? Isso aí. Eu já estive muito nesse lugar e eu percebo, você falou do autoagradecimento, tem uma seguidora, ela falava muito comigo sobre isso, sabe? E ela é uma pessoa, assim, altamente realizadora, ela fez várias coisas, mas ela não se reconhece, sabe? E aí ela fala assim, eu não fiz mais do que a minha obrigação, mas isso era minha obrigação, eu devo isso aos meus pais. E aí eu falo, gente, mas você é uma mulher incrível, né? Você precisa se valorizar. Tudo bem, você foi lá, você fez, você se empenhou, mas comemore por isso, né? Se agradeça porque você foi lá e construiu aquilo que você queria. Então, essa ferramenta ajuda muito, muito, muito. E nessa ferramenta também tem um sabotador que é um que está muito relacionado assim com questão da ansiedade. Eu chamo, não é esse o nome, tá? Mas eu chamo de galinha choca. Galinha choca. É o hipervigilante o nome dele. Mas eu digo que é a galinha choca, porque gosta de colocar os pintinhos assim embaixo do braço, porque o mundo é muito cruel, muito malvado. E se a pessoa, meu Deus, o que vai acontecer? Então a galinha choca, ela guarda os pintinhos ali, né? Então o hipervigilante é isso. É assim, acordou. Nossa, o que será que aconteceu com meu filho? Ele está 1 minuto atrasado, não chegou ainda. Sabe? A pessoa que está o tempo todo com uma negatividade muito grande na cabeça e que traz uma ansiedade, assim, enorme. E o sabotador crítico, que é o principal, que aí o autor fala que todos nós temos, que é o crítico a nós mesmos. Né? A gente fica ali na nossa mente se julgando se aquilo tá bom, se não tá. Poxa, mas eu deveria ter falado aquilo, não falei, caramba, eu perdi essa oportunidade. Você passa o tempo todo se julgando aos outros, né? Fulano tomou essa atitude que eu não gostei, tal, mas você nem sabe qual foi o fundamento daquilo e você julga, e julgando as circunstâncias. Então, assim, mas também não dá para fazer nada, porque o governo não presta, né? Mas também não dá para fazer nada, porque a economia tá possível. Então, a gente coloca a culpa nas circunstâncias também, é muito crítico em relação a isso. Então, essa ferramenta de sabotadores é sensacional também. E uma ferramenta que é muito conhecida, que inclusive eu vou usá-la numa live hoje, que é a ferramenta da roda da vida. É uma ferramenta, eu acho, que traz muita clareza, assim, de qual é a área, né? A ferramenta que eu uso da roda da vida, ela é dividida em 12 pilares. Então, assim, qual é o pilar que, se nesse momento você focar, vai te permitir chegar no final do ano de uma maneira diferente, mais próximo daquele objetivo que você tem, sabe? Então, eu acho que essas ferramentas assim são fundamentais para a pessoa se conhecer, se autoconhecer, sair desse lugar de paralisia, sabe? Caminhar. Então, eu uso muito elas. Assim. Tem outras também, mas essas eu acho que são as principais. Acaba que produtividade é se se encontrar na grande realidade, né? Porque a pessoa tá ali patinando, falou, acorda, olha para você, tem que fazer isso e isso. Pô, nem me liguei. Exatamente, exatamente. Bacana. E o que você falou dessa questão assim, da pessoa se autoconhecer, da caixinha, né, que você tinha falado que você é uma pessoa que não gosta de rotina. Então, é exatamente isso. A gente precisa se conhecer para saber o que cabe, né? Para a gente ou não. Não adianta você seguir um modelo pronto de uma rotina, de um planejamento. Tem gente que fala assim, na sua mentoria você faz um planejamento para mim? Aí eu falo, não, eu faço um planejamento com você. Para você, eu não posso, porque eu vou me basear naquilo que eu desejo, naquilo que eu tenho de perspectiva de vida. Né? Eu não tenho como fazer para você, vou fazer junto com você. Vou te mostrar como que você pode estabelecer o que é prioridade na sua vida, o que é inegociável para você, né? Quais são os seus valores. Isso tudo eu vou te ajudar a ter clareza. E dali a gente monta o seu planejamento, aquilo que você deseja para a sua empresa, né? O que você quer alcançar de meta. Mas sem isso, assim, eu sentar e eu criar um planejamento para você, não tem como. Verdade. Né? Dani, muito obrigado, tá? Obrigado por mostrar que produtividade é muito além do que papel e caneta e ação, é se autoconhecer. Eu quero te agradecer. Tem um recado para deixar para o pessoal.
Qualquer mensagem, pode ficar à vontade. Tá bom. Vou aproveitar o momento, então, para dizer que eu acredito muito que toda mulher é capaz de criar a vida que quer e que merece ter. E se você quiser, de fato, criar essa vida com planejamento e com organização, é super possível. Numa produtividade leve, né? Que não te leve para um lugar de exaustão, mas que te leve a construir esse desejo seu aí do seu coração, tá bom? Então, conte comigo para isso. Vou falar suas redes sociais, Ah, entrar em contato. beleza. Tá. Ó, o meu Instagram, principalmente a rede que eu mais uso, né? O meu Instagram é @danirodrigues.oficial. @danirodrigues.oficial. Aproveita, vai no link da minha bio que tem um presente lá especial para você. Gente, muito bacana. Comente, compartilhe. Compartilhe com a sua esposa lá que tá precisando também de produtividade, de se autoconhecer. E galera, até a próxima.